vou me apresentar, porque de repente eu sei que aqui deva ter alguém que não me conheça. Então, meu nome é Ellen Azevedo. A tia Pati diz: Paz, tia Ellen Azevedo, paz, tudo bom? Meu nome é Ellen Azevedo. Eu sou casada com o tio Marquinhos. Meu esposo, ele é pastor e também ministra para crianças juntamente comigo. E sou filha de pastor, sempre estive envolvida, sempre ajudei nos departamentos da igreja. E a minha formação é em ciências com habilitação em matemática. Depois eu fiz educação especial, né, para trabalhar a parte de inclusão. E a outra pós que eu fiz é ensino lúdico. É bem o que nós vamos trabalhar hoje, o lúdico, a aplicabilidade, como que o lúdico pode ajudar a trabalhar a questão das emoções. Então, uma pós eu fiz em educação especial e a outra em ensino lúdico. E nós amamos o Ministério Infantil, é algo tremendo na nossa vida. Quem conhece um pouquinho, nos acompanha um pouquinho, sabe que nós vivenciamos um testemunho dentro do Ministério Infantil. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês, no que eu posso, eu tento ajudar. E algo que o Senhor tem ministrado muito fortemente na minha vida, porque de repente você aí possa estar pensando assim: ah, então por isso que é fácil para ela vir mostrar as coisas, desenvolver alguma brincadeira, desenvolver algum recurso. E eu queria testemunhar para vocês que o que faz a diferença, lógico que estudar é bom, sim, e como? Ajuda, sim, ajuda. Mas o que faz a diferença é quando você busca no Senhor. É essa busca no Senhor que faz toda a diferença. Eu já testemunhei em outro grupo de um curso online também, a forma que o Senhor começou a trabalhar, começou a ministrar, começou a mostrar alguns recursos, foi com oração. Não foi por conta que eu fiz a pós em ensino lúdico. Não, não foi. Nós estávamos passando por um momento muito difícil. Eu estava com um problema sério na minha saúde. Nós estávamos gastando, eu estava fazendo biópsia, mielograma, todas essas partes de contagens para saber o que acontecia na fábrica do sangue. E meu esposo, nessa época, Deus havia nos chamado para estar onde nós estamos hoje, e ele estava aguardando no Senhor. E eu falo que se nos virasse de cabeça para baixo, ele também fala quando ele testemunha, não caía uma moeda. Nós estávamos vivendo o cuidado do Senhor. E nós tínhamos uma história apenas. Não tínhamos como investir, porque não tínhamos nada. E eu não tinha, meu Deus, o que eu poderia fazer? E um dia eu me lembro que eu encontrei alguém e a pessoa perguntou se nós só tínhamos aquela história ainda. E naquele dia eu chorei, eu fui embora chorando. Porque nós só tínhamos uma história, mas era tudo que nós tínhamos. E eu sei que o Senhor recebia porque era tudo que nós tínhamos. Nós estávamos entregando tudo que nós tínhamos para Deus. Mas o coração da gente se abate. E nós começamos uma campanha de oração pelas madrugadas, às 3 horas da manhã, para Deus começar a nos dar estratégias. Nós orávamos pedindo: Senhor, nos dê criatividade. Senhor, nos dê estratégia. Mostra-nos, nos revela, Senhor. E foi assim que Deus começou a dar recursos em visão. Então, quem acompanha sabe que tem alguns recursos que o Senhor
ministrou ao nosso coração e que foram visões que Deus deu para nós. Não temos problema nenhum em compartilhar, tá? Eu creio que daqui a pouco até entra alguma das meninas aí que são bênção nas nossas vidas, que são as artesãs, que têm paciência comigo e haja paciência. Então tem a tia Marcinha, tem a Suelen, tem a tia Paulinha, tem a Ali de Santa Catarina, tem a tia Martinha daqui, deixa eu ver quem mais, gente, se eu estiver esquecendo, a tia Sônia, a tia Sayonara, a tia Lê. Então são tudo pessoas assim que Deus tem direcionado e que tem paciência e que entende que o propósito do Senhor é lindo e é para que alcance cada dia mais e mais pessoas. Então esses dias quando eu até postei lá sobre, né, não tem que pedir autorização, é porque essas artesãs também não pedem que a pessoa as procure pedindo autorização, ok? Nós trabalhamos com a mesma visão. É por isso que Deus direciona já as pessoas certas, que tenham visão de reino e de compartilhar. Então, são pessoas que têm a mesma visão de compartilhar. Tem a tia Shirley, a tia Ângela também, né? A tia Ângela aí, com todo o carinho que fez aí da Palavra Jerusalém, disponibilizou os moldes aí gratuitamente, tá bom? Fez vídeo ensinando, a tia Shirley também. Então são pessoas que Deus vai direcionando e que eu sei que faz por amor. A tia Kelly tá... Gente, é muita gente aí abençoado e que todos nós temos a mesma visão. Então, quando colocar alguma coisa aí, tem coisas que eu pego, vou adaptando, sempre coloco lá a fonte de onde foi tirado, tá bom? Mas a maneira que Deus nos direcionou foi debaixo de oração. Foi joelho no chão, propósito na madrugada. Então não pense você, olha, é porque ela estudou, fez nessa área, então tudo ficou fácil. Na verdade, nós temos que buscar no Senhor. Porque quando se busca no Senhor, tem algo diferente. As pessoas ao olharem, elas já veem que algo é diferente, que aquilo foi direcionado pelo Senhor. Sente que tem unção. E é essa unção que faz a diferença. Então eu trouxe aqui algumas propostas, eu vou passar. Não tem que seguir exatamente a forma que eu mostrar. Você vai seguir aquilo que Deus te direcionar. Você vai orar e Deus vai te direcionar. De repente você vai adaptar para uma outra maneira. Mas aquilo que o Senhor te direcionar é o que você vai estar fazendo. Amém? E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para estar iniciando esta aula está em Lucas 22 e versículo 31. Lucas 22 e versículo 31. E a palavra do Senhor nos diz: Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. E um trecho dessa ministração eu escutei sexta-feira, na abertura do nosso congresso de jovens aqui do nosso campo. Eu moro no Paraná, em Telêmaco Borba, o nome da cidade que eu moro, Telêmaco Borba. E o Senhor ministrou muito ao meu coração para estar trazendo esta palavra, para estar aqui com vocês nesta noite. E eu achei tão interessante quando diz assim, olha, que o inimigo pediu permissão para peneirar Simão. Simão, todos nós sabemos que depois
terá seu nome mudado para Pedro. Mas aqui, quando fala de peneirar, significa agitar, sacudir. Se você pegar uma peneira, o que você vai fazer? Peneirar. E muitos jogam para cima, peneira, sacode. É um movimento, olha, de sacudir mesmo. E neste texto, eu tenho convicção que ali o inimigo queria pedir a permissão, pediu para peneirar Pedro, justamente, que até então era chamado de Simão, nessa parte emocional. Instabilidade emocional. Nós sabemos que Simão era inconstante. Era uma pessoa que não tinha um equilíbrio emocional. Então, nessa parte aqui, eu vejo que ali foi momentos de ele ser moldado. Nós sabemos que ele tentou contra a vida de um soldado que cortou a orelha. Nós sabemos que ele agia por impulso. Ele agia pelo momento. E quando eu vejo essa parte aqui que o inimigo pediu, sabia exatamente o que desestabilizava ele. Sabia exatamente onde tocar. E o Senhor falava comigo tão fortemente para trazer hoje esta palavra. Mas, Ellen, o que isso quer dizer? Que muitas vezes você também dá umas osciladas. Deus tinha um propósito lindo, lindo, lindo para a vida de Simão. Algo glorioso. Mas havia oscilações. Então eu não posso demonstrar, eu não posso sentir. Pode. E daqui a pouquinho eu vou entrar nessa parte. Todos nós sentimos. E olha quem fala assim: ai, eu eu já aprendi, eu não sinto mais nada. Olha, então você ore para Deus já te levar para o céu, para Deus te matar e te levar. Porque você não pode mais ficar aqui nessa terra, não. Você já está prontíssimo para ir. Ora para Deus te levar para o céu. Agora nós, todos nós, estamos em constante ali luta. É ali, todo dia você ter que crucificar, o eu crucificar a carne. Então todos nós temos momentos de oscilações. Eu falo porque a palavra também vem para mim. Todos nós temos que ser moldados pelo Senhor. E Simão também precisava, ele era muito oscilante. Nem sempre ele reagia com maturidade. E eu falei aqui o exemplo, quando cortou a orelha do soldado. Ele não tinha maturidade emocional e nem maturidade espiritual. Faltava as duas coisas para a vida dele. Nós devemos estar sim preparados para receber momentos de alegrias e tristezas. Todos nós vamos passar por isso. Porque de repente você pode pensar: ah, tia Ellen, mas então eu não posso passar por nada, para que não tenha oscilações. Todos nós, a Bíblia mesmo diz: no mundo tereis aflições. Todos nós vamos passar por momentos de alegria, momento de tristeza, momento de angústia, momento de aflição. Mas o que vai fazer a diferença é como nós
iremos reagir mediante essas situações. Isso que vai mostrar como é que está sendo este tratamento nas nossas vidas. Ser vencedor não significa nunca perder, mas não desistir, ir além de suas próprias forças. Simão passou por grandes adversidades, conflitos, emoções à flor da pele, até chegar a ser Pedro. Um homem levantado com um propósito grandioso. Tia Ellen, eu quero ser um Pedro. Eu também, gente. Eu quero, eu oro, porque eu quero. Mas é preciso, primeiro, Simão sair dessa inconstância, para daí sim se tornar Pedro. A partir do momento que ele se torna Pedro, algo grandioso acontece na vida dele. Ele exerce um pastorado. E o que me chama mais atenção, o que eu fico mais maravilhada na história de Pedro, e até eu pedi já um recurso acerca dessa parte agora, que a palavra do Senhor nos diz que conforme Pedro ia passando, traziam as pessoas doentes. Você está entendendo? Ele ia passando e logo os doentes iam se achegando. E a palavra do Senhor nos diz que onde passava a sombra de Pedro, curava. A sombra de Pedro trazia cura. E eu digo, era Pedro? Era a sombra dele em si? Não. Era por conta de quem ele carregava na sua vida. A essência que ele tinha. Sobre a vida de Pedro, tinha o sol da justiça. Quando o sol da justiça bate, reflete a sombra, e aí sim tem unção. E aí sim acontece cura. A unção não era Pedro em si, mas quem refletia sobre a vida de Pedro. Você quer curar crianças emocionalmente? Porque é levar cura. Eu quero, tia Ellen, é por isso que eu estou aqui. Saia da inconstância. É difícil, tia Ellen, é difícil. Dói, mas vale a pena. E aí quando você passa, e o que eu aprendo muito, eu sempre digo que atitudes prega muito mais que palavras. Como diz o meu pai, falar até papagaio fala. Quero ver bater palma. Para mim falar, qualquer um fala. Falar é fácil. Nós precisamos é ver atitude. E aqui está a maior prova. Pedro não precisava falar nada. Ele não precisava sair falando. Ele ia passando e a sombra dele, conforme ia passando, as pessoas eram curadas. A nossa atitude traz cura. A nossa atitude, quando carregamos a presença do Senhor, traz cura. Tia Ellen, mas quando o inimigo pediu lá para sacudir, balançar a vida de Pedro, igual o lavrador que pega lá o trigo. E daí o que acontece? Primeiro, existe separação.
E olha aí, quem pediu aí o recurso do trigo e do joio, já dá para usar nessa ministração. A separação primeiro do trigo, das ervas daninhas e do joio. Primeiro tem que ser separado. Sabe quando você passa por momentos que você pensa assim, meu Deus, eu faço a tua obra, eu procuro sempre estar em oração fazendo a tua vontade, mas tem hora que eu me sinto tão sozinha. Tem sozinho também? Tem tio aí? Tem hora que eu sinto assim, meu Deus, por que eu estou vivendo mais isolado? Eu comecei a tua obra e de repente eu estou me sentindo mais isolado, mais afastado. Eu tive que abrir mão de um convívio com muita gente, porque está havendo a separação. Quem é joio, lança fora. Os trigos, aí sim, pode ser produzido em algo bom. Depois de separado, esse grão, ele fica por um período de 12 a 14 horas de molho. Eu quis até marcar aqui, anotar. Para que toda a casca se desprenda, ficando somente o grão puro. Para toda a casca sair, tem que ficar de 12 a 14 horas de molho. Porque se não ficar de molho, a casca não vai sair e não vai ter como se transformar em alimento. Agora, quando fica de molho, essa casca sai. Agora sim, poderá se transformar em algo produtivo, em um cereal. Tia Ellen, o que isso quer dizer? Que nos momentos que nós mais precisamos lidar com as emoções, é o momento de nós ficarmos de molho. Como assim, tia Ellen? É o momento de você aguardar, orar e aguardar no Senhor. É fácil? Nem sempre. Ah, tia Ellen, de onde é que você tirou isso? Como é que você tira uma coisa dessa? Olha só. Da vida do próprio Jesus. Em um momento de extrema aflição na vida de Jesus, ele foi orar. Mesmo estando prestes a ser morto e seu corpo verter sangue por todos os poros, tamanha era a intensidade da sua dor. Ele disse aos seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E Jesus foi orar. Foi se colocar de molho. E sabe o que acontece nessa oração? Ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a que tu queres, prevaleça a tua vontade. E neste momento que era para os discípulos estar velando por Jesus, sabe o que aconteceu? Eles estavam dormindo. E quantos, mediante uma situação, ao invés de ajudarem, adormece? Era por isso que eu queria começar com essa parte introdutória. Que muitas vezes o Senhor te coloca mediante a uma situação para você estar velando também, orando, intercedendo. E quantas vezes adormecemos espiritualmente? Quantas vezes a criança no teu bairro, do teu lado, precisando,
E você está adormecido? Como é que você está? Vigilante, atento ou adormeceu? Nós passamos por uma experiência muito triste. Nós moramos em um apartamento e ao lado morava um casal com uma filhinha de 1 aninho. E esse jovem policial, aos 32 anos, saiu para lavar seu carro e teve um ataque fulminante e veio a falecer. A esposa não aguentava mais ficar no apartamento, foi para a casa dos seus pais. E quando ela veio buscar algumas coisas para continuar lá, porque ela ainda não conseguiu voltar totalmente para cá, veio a sua irmã e veio o seu pai, e ela ficou na garagem, ela não conseguiu subir aqui. Mas junto com o avô e com a tia veio a menininha. E quando aquela criança de 1 ano e pouquinho entrou no apartamento, ela não conseguiu ficar. Eu creio que uma dor invadiu o coração dela. E eu estava com a porta encostada, eu abri a porta de casa e ela entrou em casa, começou a brincar com o João Lucas, foi para o quarto. E naquele momento o Senhor começou a ministrar ao meu coração que eu precisava fazer alguma coisa. É muito pequena, tia Ellen, é muito pequena. Mas só Deus conhece o coraçãozinho dela. E se Deus colocou aqui perto de mim, eu não posso adormecer. E quando eles arrumaram tudo, terminaram, que vieram buscar ela, eu entreguei um DVD infantil, bíblico. E tem o Juquinha e tem a menininha. E daquela menininha do lápis. Tia Ellen, nossa, mas isso foi tão pouco. Mas eu sei que através dessa atitude era o que eu podia fazer naquele momento. O Senhor pode estar trabalhando no coração dela, trazendo alegria, tirando aquela tristeza, preenchendo o vazio, a ausência. Que nós estejamos sempre vigilantes, que nós estejamos sempre atentos para que possamos produzir, para que possamos, sim, trabalhar as emoções das nossas crianças, sim, mas não algo que você vá lá e fale 5, 10, 15 minutos e vá embora e nunca mais. Tem que haver mudança aqui dentro. Tem que ter a essência de Cristo, que é isso que traz transformação. E tia Ellen, depois desse processo que você disse aí de ficar de molho, o que acontece? Vem o processo de moagem, a peneiração. Cada vez que os grãos são submetidos a um cilindro para moagem, em seguida sobem para um tipo de peneira diferente, descendo para outro cilindro, e assim sucessivamente, até passarem por 5 moagens e finalmente sair a farinha. Quantos processos, quantas reações, quantas circunstâncias. E no meio disso tudo, e no meio desses processos todos, que tem hora que eu sinto raiva, e eu sei que minhas crianças também, tem hora que eu sinto alegria, tem hora que eu sinto tristeza. O que eu posso fazer? Olha, ore ao Senhor.
Eu não sei se vocês já ouviram falar na parte da psicologia que fala do eu imaturo, do eu maduro. O eu imaturo, ele ouve, ele sabe, logo ele reage. O eu imaturo. O eu maduro, ele pensa rápido, mas não reage de imediato. O eu maduro para, acalma, pensa, ora. Isso é ter maturidade. Para você passar para a tua criança, para você falar sobre emoções, você precisa sim saber isso. Digamos, seria o básico para quem vai trabalhar na parte das emoções. E nós precisamos trabalhar essa parte em nós também. Precisamos trabalhar muito bem. E como trabalhar? Como eu já vi as aulas, amei. Eu sei que vocês já sabem identificar o que cada expressão representa. A criança, quando chegar nessa parte, que é da brincadeira, da atividade lúdica, ele também já vai saber identificar cada expressão, ok? Então, se ele ainda tem alguma dúvida, dê uma relembrada. Agora, se ficou muito bem memorizado, não tem o porquê, porque essa parte já é para finalizar. Então, já é uma parte que ele já está sabendo decifrar cada reação do semblante, o que quer dizer. Agora que eu já sei o que cada expressão diz, o que eu posso fazer? Como eu ajudar a criança? Como eu preciso trabalhar para que essa criança possa saber lidar com as suas emoções? Gente, eu quero deixar bem claro que não é que ela não vá mais sentir emoções ruins. Nenhum de nós estamos livres disso. Tanto que o próprio Jesus sentiu tristeza. Ok? Não é que vai acabar, não vai mais sentir esse tipo de emoção. Vai sentir, mas vai saber lidar. Mediante a emoção sentida, a criança vai saber como reagir, o que fazer. Seria a parte de domínio próprio. Aqui quem trabalha aí em escolas evangélicas ou tem os filhos em escola evangélica sabe que se trabalha com princípios. São 7 princípios, não sei se todos sabem, mas dentre um deles é o domínio próprio. Tem soberania, mordomia, e dentre um deles o domínio próprio. Então seria essa parte de execução do domínio próprio, tá bom? Agora eu vou ensinar então essa parte, Ellen, do domínio próprio. Sim, você precisa ensinar. Mas para a criança compreender isso de uma maneira que fique bem memorizado, que fique bem gravado, você tem que levar de uma forma que ela compreenda, que é dentro da linguagem infantil, que seria através do lúdico. Gente, abrindo um parênteses,
Vou explicar o que é lúdico, porque muita gente fala lúdico, 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 e às vezes não explica. E tem gente que ninguém nasce sabendo tudo e nunca vai saber. E às vezes as pessoas agem e falam como se todo mundo soubesse o significado do que quer dizer ensino lúdico, o lúdico em si. E muitas vezes ninguém explica e tem pessoas que ficam perdidas. O que é esse lúdico? É o visual, recurso visual. Não é só o recurso visual. O lúdico, ele pode ser através de brincadeiras, histórias, dramatizações, artes, usar brinquedos, usar o recurso lúdico, o recurso visual. Então não é apenas algo só recurso visual, só coisa feita de EVA e feltro. Não. Se você coloca lá um louvor, vamos todos bater palma agora, vamos todos sentar, você está trabalhando o lúdico. E é comprovado que a criança, ela aprende muito mais através de brincadeiras direcionadas. O lúdico, além de fazer com que a criança aprenda, a sensação de alegria, de bem-estar que provoca na criança é algo surpreendente. É por isso que os professores, na maior parte, defendem o uso do lúdico, porque é comprovado que traz benefícios, que a criança tem um aprendizado de excelência. Tia Ellen, como assim nas escolas não usa? Gente, usa. É que de repente vocês não prestaram atenção. Mas até a matéria que eu lecionava, ciências, matemática, biologia, tudo no livro vem o quê? Com figuras. Se você vai trabalhar com crianças pequenas ensinando a contar, de um lado 2 maçãs, do outro o sinalzinho de mais, do outro lado 3 maçãs, sinal de igual para eles fazerem a soma. Quantas maçãs tem? 5. Mas o que está desenhado ali? Maçãs. Isso é o lúdico. O lúdico, ele é usado no nosso dia a dia. Quando você sai para um passeio, para tudo que você olha, tem um lúdico. Você olha para uma árvore, lúdico. Para a rua que você está andando, lúdico. Para o céu, lúdico. Para uma flor, lúdico. Ah, vou parar, comprar alguma coisa para comer. Você pega o dinheiro, tem o quê? Desenho lá, lúdico. Então, antes de falar alguma coisa, quem não aceita o lúdico, tudo está ligado ao lúdico. Agora, você sabendo usar, você vai facilitar a aprendizagem. Já que o lúdico está em todos os lugares, na tua casa tem vaso para enfeite. Tem alguma serventia, o teu vaso de flor artificial? Não. Ah, mas eu gosto, é bonito. Sim, o lúdico te proporciona uma sensação de alegria, te faz bem, você acha bonito. Essa sensação de prazer, de alegria, de bem-estar, que o lúdico aplicado ao ensino vai trazer à criança. Ah, tia Ellen, mas então só trabalha essa parte de alegria? Não, o principal, trabalha a afetividade. A afetividade está ligado à inteligência emocional. A inteligência emocional é que nos faz saber reagir mediante as emoções sentidas. E a empatia, que é a socialização, que é saber conviver com outras pessoas e se colocar no lugar de outra pessoa que está passando por um sofrimento, um momento de dificuldade. Isso tudo é trazido
através do lúdico, de brincadeiras direcionadas, jogos direcionados, brinquedos, visuais, toda essa parte de empatia que trabalha a parte de inteligência emocional, é através do lúdico. Agora vocês viram a importância que o lúdico tem? Quando você vai fazer uma atividade em grupo, uma dinâmica em grupo, e eu trouxe aqui umas propostas, a criança vai ter que interagir. Vai ter o quê? Um contato afetivo. Vai fazer, se elas não se conhecem, estão nesse encontro, mas elas vão passar a se conhecer. Porque se a atividade é de grupo, ninguém vai fazer a brincadeira sozinho. Trabalha toda essa questão de socialização. Toda essa parte de pessoas que têm misericórdia, que ajuda o próximo. Porque eu creio assim, que se fosse para levar a brincadeira por brincar, por levar, não teria algo benéfico. Agora, quando nós trazemos a proposta de trazer o lúdico, de trazer brincadeiras, não é para que acabe o encontro e fica lá brincando, pulando, sem nexo, uma coisa sem proposta, algo sem um objetivo. Não, não é nada disso. Quando eles estiverem lá brincando, descontraindo, se alegrando, pensando que estão apenas brincando, as emoções estão sendo trabalhadas. E isso vai ficar, guardado, memorizado. Porque a criança, ela não tem a mesma forma de reação que um adulto. O adulto, ele já tem o sistema todo desenvolvido. Ele já tem o domínio de como reagir. A criança, não. Por isso que a criança, ela é mais impulsiva. Acontece algo, a criança já reage de imediato, porque ele ainda está em formação. Por isso é tão importante nós trabalharmos bem essa questão de estruturação emocional, para não criar adultos nanicos. Já ouviu? Vocês já ouviram essa expressão? Creio que sim. Existem adultos nanicos, adultos que não cresceram. Cresceu o corpo e a mente não acompanhou. A mente permanece de criança, porque ele não cresceu emocionalmente. Ele se recusou a passar pelos processos que faria com que crescesse. E aí ele continua agindo e se portando como criança o resto da vida. E aí dá mais trabalho que criança. Gente, trabalhar com adulto nanico dá mais trabalho que trabalhar com criança. São pessoas, como diz Augusto Cury, é bem o que ele usa, é conhecido como mendigos emocionais. Não foi trabalhado o emocional. Se torna um eu imaturo, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que tudo tem que girar em torno dele. O mundo está desabando, está acontecendo tanta coisa, as pessoas estão sofrendo. E ele está ali com a unha do pé infeccionada e, meu Deus, é a pior coisa do mundo. Eu sempre falo pro Marquinhos, quando eu passei dentro do Hospital das Clínicas, o Senhor me fez ver cada coisa, eu falo que todo mundo deveria passar lá dentro, porque é uma experiência incrível e que você se torna mais misericordioso. Muitos não entendem, às vezes, algumas atitudes que eu tenho de querer ajudar. Acho que às vezes é por... Não. Quando você está lá, você precisa de ajuda de todos.
E quando você tem que ajudar, quando alguém não consegue comer se você não for lá ajudar. Aí você vê a importância de trabalhar toda essa parte de empatia, de se colocar no lugar do próximo, do seu emocional ser trabalhado, para que você possa ajudar outros. Sabe, às vezes você tá aí, passou por alguma situação que não entende. E muitas vezes é o Senhor trabalhando para te dar essa maturidade emocional para você poder ajudar muitos. Nem tudo veja como sendo algo ruim. Vamos trabalhar essas emoções aí. E aí depois eu vou colocar, gente, porque eu trouxe aqui é muito pequenininho para vocês verem, mas depois eu vou postar a apostila, só falta eu colocar referências, certinho. Cada parte do cérebro é responsável por um tipo de emoção, tá? Então, cada parte é responsável por um tipo de emoção. Agora você vê como as emoções mexem em um todo, porque olha, aqui vai para um todo, quando as diversas emoções são afloradas. O que direciona as ações das crianças são as emoções. Como eu disse, até por conta do desenvolvimento psíquico, que é diferente do adulto. A mente humana precisa pensar calmamente, para assim aprender a lidar com as suas emoções. Mas o que temos visto... Paz do Senhor. Ele tem que vir aqui, gente, dar a paz do Senhor. Toda aula que eu vou dar, ele participa, tá bom? Toda mente humana precisa pensar calmamente, para assim aprender a lidar com as emoções. Mas o que temos visto são mentes intoxicadas com excesso de estímulos, formando a construção de pensamentos e emoções de uma forma acelerada. As crianças têm tempo para 1000 atividades, menos para ser criança. Criança tem tempo para... Olha, eu vou pôr meu filho em tal coisa, ele vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa, vai fazer... E que horas que essa criança vai brincar? E que hora que essa criança vai desacelerar para ter um crescimento emocional? Por isso eu citei mendigos emocionais. Os mendigos emocionais, eles têm pai presente, têm pais, não presentes, né, na verdade. Tem pais, mas que não estão presentes. Eles precisam da afetividade, mas é colocado em tanta coisa, faz tanta atividade, faz isso, faz aquilo. Olha, meu filho nossa, meu filho é bom nisso, é bom naquilo, é bom E essa criança brinca que horas? Que horas que essa criança pode ser criança? E vai havendo uma desconstrução, um aceleramento, quando na verdade tinha que ser um processo que é vindo através de calma, paciência. O que acontece é o oposto. E até Augusto Cury mesmo diz que ele nunca viu tanta criança em trabalho escravo, que não é considerado mais escravo, mas é tanta criança que não é criança, que se coloca em posição de querer suprir a necessidade de alguns pais, e de repente você vai encontrar isso quando você entrar para trabalhar com as emoções. Há pais que se frustram em determinada área da sua vida
E ele se projeta na vida do filho. E a tensão, a pressão é tão grande que causa angústia na criança, que causa até mesmo desespero na criança. E muitas vezes os sentimentos vão tomando conta e essa criança não sabe como reagir mediante aquela situação. Por isso tem crianças agressivas, crianças que gritam o tempo inteiro, criança que chora o tempo inteiro. É uma forma de pedir socorro. Estou aqui. Não sei o que fazer, estou desestruturado. Ele está lá mendigando amor, mendigando alguma coisa, que alguém o ajude em alguma coisa. E nessa hora entra o lúdico para ajudar em todo este processo de a criança conseguir lidar com suas emoções. Precisamos despertar em nossas crianças o rápido pensar e o reagir com paciência. Tia Ellen, mas o que mais que é ligado à inteligência emocional? Como é que desenvolve a inteligência emocional, até mesmo na criança? Autoconsciência. A partir do momento que a criança começar a saber identificar o que ela sente, a criança não conhece o sentimento até que um adulto a ensine. A criança não sabe o que é tristeza, até que ela veja alguém triste ou alguém chorando e pergunta o que é. E a pessoa vai responder, o adulto, eu estou triste, é tristeza. Ele consegue dar nome às emoções através do direcionamento de um adulto. É o adulto que ensina a criança. Agora, a partir do momento que ele tiver autoconsciência, que ele souber identificar, poxa, olha, a tristeza então é aquele semblante, riso, alegria é esse. Ele vai ter autoconhecimento. Seria legal, muito legal, uma proposta que você pode levar até aí para o culto paralelo, levar um espelho e pode usar lá o cubo, né, das emoções, conforme sair o semblante, a emoção, ele vai fazer e se olhar, para ele se auto-reconhecer. Qual é a atitude, como que fica a expressão facial quando está triste, quando está alegre. Para um autoconhecimento, porque isso vai ajudar no processo de inteligência emocional. O que mais? Saber lidar com as emoções, que é toda essa parte que nós estamos estudando. Automotivação. Gente, quando falo em automotivação, eu queria falar muito, eu vou falar assim com toda a liberdade, eu sei que vocês não vão me levar a mal, espero que não fiquem tristes. Se a gente fala é pro bem, mas quando trabalha a automotivação, você precisa levar palavras de incentivo, você precisa levar coisas boas para a tua criança, você precisa ter controle de você, da sua voz. Eu vejo tias, tios descompensados, eu vou ser bem sincera, descompensados. Pessoas que para mim não estão preparadas psicologicamente para estar ali trabalhando com crianças, ao meu ver. Por isso eu pedi, tá? Com toda a educação, com toda
respeito que eu tenho por cada um de vocês, mas a partir do momento que uma tia, um tio começa a gritar, a se portar de igual modo, como se tivesse uma competição, a criança grita e ele também grita, e ela também grita, não tem um preparo psicológico para lidar com criança, mesmo porque nós sabemos que a criança ela testa. Ele vai gritar, ele vai esbravejar? Lógico que vai. Ele está te testando o teu limite para ver até onde você vai. Agora, a partir do momento que você se coloca no mesmo nível, digamos, de maturidade, deu certo que ele estava querendo te testar. Você se equiparou, você começou a agir como criança. E aí começa um griteiro que Senhor da glória. E o efeito que o grito traz para a vida de uma criança, e mais quando é ir num culto paralelo ou em um culto, ser chamado a atenção de uma forma grotesca dessa, digamos assim, em público, é algo pior ainda. Então, a criança, seja inteligente. Eu vou ensinar aqui pra vocês qual é o método. Aí, Tchela, é porque você não sabe nada. Lá onde eu leciono, se eu não falar alto, não gritar, ninguém me escuta. É porque você não tá lá. Agora eu vou ensinar pra vocês qual é o método. Cada vez que eles conversam mais alto, você vai abaixando mais a voz. Gente, essa é a técnica, é a estratégia para trabalhar com criança. Se as crianças estão alvoroçadas, conversando muito, você vai abaixando a voz. Se eles não param, você vai só mexer os lábios. Criança é curiosa. Aí eles querem saber o que é que a tia tá falando que eu não tô entendendo. E se o outro conversar, ele já... Olá, a tia tá falando. Gente, nunca altere sua voz. Sempre tenha aí a maturidade de saber levar. Tá alvoroçado? Vai abrandando, vai trabalhando toda essa parte de controle. Tá bom? E eu sei que tem coisas que nem todo mundo sabe, por isso eu estou falando. Eu sei que de repente todo mundo saiba, amém, glória a Deus. Agora, se não sabe, então tá aí a oportunidade de você saber agora e pôr em prática. Aí depois você vai me contar, porque muita gente me chama, Tia Ellen, comecei a fazer e olha que deu certo, mudou, agora todo mundo me ouve. Pois é, porque você estava também gritando, aí você gritava, virava uma competição, ele queria gritar mais alto, tá bom? Então essa parte também entra aí, inteligência emocional, automotivação. Sempre parabenize, estimule as crianças, sempre dê aí palavras de incentivo, nunca palavras que menospreze. Se a criança chegar lá, tia, hoje eu tô tão triste. Ah, por quê? Ah, o meu cachorrinho morreu. Se você não tem cachorro, não gosta, não vai falar, ah, mas não faz falta, não. Gente, cada um é que sabe da dor que sente. Para aquela criança, de repente tá doendo tanto, então nunca diminua a dor de uma criança, como se fosse algo sem importância, irrelevante. Se ele te procurou, é hora de você ajudar. É hora de você estar ali para apoiar, levar palavras de automotivação, de ajuda, não de acabar de vez com a criança, tá bom? Empatia, que é o de se colocar no lugar do próximo, de querer ajudar o próximo. E capacidade de se relacionar, de fazer amigos, de ter amizade, tá bom?
Agora eu vou falar para vocês do emocionômetro e o termômetro das emoções. Gente, vai ter uma outra versão que a tia Sônia vai trazer do termômetro, tanto faz, eu trouxe deste modo porque ela já vai ensinar do outro modo, então até eu tinha um relógio e eu fui lá para adaptar. Aí eu desmontei, tá? E eu trouxe aqui, ó, com alguns faltando para vocês verem, ó, que era um relógio. Então, de repente, você tem um relógio lá de EVA. Ai, tia, tá lá parado. Já vai fazer um emocionômetro. O que é isso, tia? Ó, tá lá. Aqui, ó, é para indicar. Então, eu coloquei velcro aqui e aqui. E aqui, olha, as expressões, tá? Ó, indignado, alegre, irritado, bravo, furioso, assustado, indignado, alegre, feliz, cheio de amor. Aqui, ó, com medo. Aqui, chorando. E aqui, vergonha. Tá? E aí, como é que funciona, tia Ellen? Se você for fazer esse aqui para ficar na tua sala, você pode fixar lá, né? Pode deixar fixado lá. Se o teu pastor permitir, tá bom, gente? Que fique lá, né? Porque às vezes passou por uma reforma e tá. Mas até pasta de dente cola, tá bom? Na parede. Então, pode deixar lá. Agora, no encontro, você pode fazer tanto no começo ou ao final. A criança, ela vai indicar, vai pegar a seta e vai colocar como ela está se sentindo naquele dia, qual é a emoção. Então, vamos aqui, ó. Eu estou cheia de amor com esses alunos abençoados, acompanhando aí. Olha aqui. Indiquei. Qual é a emoção que eu estou sentindo hoje? E aí eu trouxe essa opção do termômetro. Agora, a outra opção, poderia só utilizar esse, tá? Ou o outro que a tia Sônia vai trazer, que o termômetro já é ali junto com as expressões. E esse termômetro aqui, ó, é para ele indicar qual é a intensidade da emoção que está sentindo. Bom, eu estou feliz, mas não é feliz. Ah, eu estou bem feliz. Estou muito feliz. Estou com o coração fervendo de alegria, queimando de tanta alegria. Então, aqui é a intensidade dessa emoção, para você saber o quanto isso está afetando, o quanto a criança chegou com necessidade de trabalhar a emoção que ela está sentindo naquele dia. Então, eu gosto bastante desse termômetro para dizer qual a intensidade, tá bom? E aqui, gente, é com giz pastel, tá? E é só o... Eu não sei fazer molde, então as tias aí que é de molde, do tarará, sintam-se à vontade para fazer, tá? Tia Ellen, você criou isso? Não. Quem usa muito é o pessoal aí da psicologia, tá bom? Que trabalha essa parte de emoções. Então, pessoal da arte-terapia, ludoterapia, todas as partes terapias ligadas a emoções, utiliza. E nós vamos utilizar para o reino do Senhor. Outra forma também que pode ser utilizada é assim. Eu quis fazer daquelas formas porque nós estamos trabalhando emoji.
Então, eu fiz com os rostinhos dos emojis, tá bom? Ele é um recurso para ensinar as crianças a identificar, medir e regular suas emoções e seus sentimentos. Ele vai indicar ali o que está sentindo. E aí, se a criança, você viu que ela colocou lá, digamos aqui, no choro, né? Mas aqui é um choro de tristeza, não é um choro de alegria. Se você viu que ela colocou aqui, e de repente lá no termômetro ela colocou o que? A intensidade dessa emoção lá em cima. Você precisa ter um tempo com essa criança, porque algo está acontecendo. Para essa criança chegar lá com essa emoção tão aflorada, tem algo acontecendo. Alguma situação que está afligindo, que está deixando esta criança desesperada. Então é necessário que você, até no momento ali que tiver uma oportunidade dentro da brincadeira, você consiga trabalhar, você consiga mostrar segurança, mostrar que essa criança pode confiar em você, que você está ali para ajudá-la, tá bom? Agora eu quero falar do cubo das emoções. Gente, não deu tempo de eu fazer, porque eu quis fazer uma outra proposta para trazer para vocês mais alguma coisa, mas todos viram, a tia Shirley já fez, ensinando. Quem não fez ainda, faça. E eu trouxe duas propostas de como trabalhar o cubo das emoções. A primeira é passeio pelas emoções, você desenvolver um material, olha. E conforme for saindo as carinhas, ou ele vai seguir, ou ele vai ter que dizer algo relacionado àquele tipo de emoção, tá? Aí, dependendo a emoção, se ele se irritou, brigou, você pode colocar tudo isso, ir voltando, tá? Porque tem o ganhador, né? Vocês viram que tem as pecinhas. Eu acharia legal fazer algo assim bem grande, como é pro encontro. Algo... É lona, amor, é lona que fala? Na gráfica eles fazem impressão, eu esqueci agora, mas é tipo uma lona. Eles fazem impressão, seria legal fazer uma impressão dessa e coloca e as crianças ali assentadas, tá bom? No chão mesmo. Outra forma de utilizar o cubo das emoções seria reconhecendo as emoções. Está o grupo de crianças, uma criança pega o cubo e ele vai para um lugarzinho e jogar esse dado sem as outras crianças verem. Ali, o que sair, a expressão que sair, ele vai ter que voltar e fazer mímica, mas lógico que não fazer a expressão, né? Senão todos já... Mímicas que vai direcionando as outras crianças a acertarem qual é a emoção que ele tirou, que caiu lá quando ele jogou o cubo, tá bom? Aí, outra brincadeira que vocês podem usar, e eu gosto, é o semáforo. Gente, esse semáforo aqui, nós usamos em ministração também, do Pai, Olhe e Siga Jesus, tá? Foi a tia Lê que fez esse aqui. Olha só, e aqui tem as cores. O vermelho, aí você pode colocar a carinha de zangado aqui, de bravo. Quer dizer, pare, pense,
Respire antes de agir. Amarelo, olhe. Aí você pode pôr a carinha de pensativo. Atenção às emoções e pensamentos. Preste atenção. Verde, pode colocar aqui ou aqui embaixo o rostinho de felicidade, alegria. Pensamento positivo para seguir em frente. Tia Ellen, junto com o semáforo, eu posso levar uns carrinhos? Pode. O que eu tenho aqui, ele é grande, tá? Porque é para ministração. E de repente, nos carrinhos mesmo, você poderia escrever alguns sentimentos. Gente, esse sentimento aqui, zangado. O que tem que fazer? Aí já vai o outro lá com o semáforo. Pare! Pense aí, cara. Calma aí. Porque se o carro ficar muito... já começa a fumacear e já funde, né? Funde o carro. Então, o semáforo das emoções ajuda a ficar atento aos sinais do corpo e do ambiente. Quando alguma coisa te deixar com raiva, você vai passar para a criança. Se em algum momento você ficou com raiva, sempre pare, respire fundo, para depois agir. Nunca haja já no momento. Então, essa parte de trabalhar as emoções das crianças, não é que ele não vá sentir, mas mediante aquela parte, por isso que eu trouxe a ideia, por isso que eu gosto bastante do semáforo das emoções, porque sempre ele vai lembrar, não, agora é hora de parar. Sinal vermelho. Pode até levar um cartãozinho ou levar um apito, de pare. É hora de parar, hora de pensar, hora de se acalmar. Aí outro que eu trouxe, tá? Como sugestão de brincadeira, é uma caixa cheia de emoções. Gente, esse também é muito legal, dá para confeccionar máscaras de expressões, só que é um tanto extensa, olha. Então eu vou passar para vocês, porque tá tudo bem explicadinho. Trouxe outro, que é a trilha das pipas. A trilha das pipas existe esse jogo. Cada cor aqui e tipo de pipa representa algo, ó. Situações, ações, sentimentos. Só que você pode adaptar para usar aí no encontro. Ah, os sentimentos, se a pipa ficou brava. Ah, ela já age de imediato, pode se enroscar nos fios, pode acabar se estragando. Então, dá pra você ir adaptando. Amor, pega meu carregador. Gente, tá acabando a bateria do meu celular. E aí, também eu trouxe lá, Carlota não quer falar. Como eu expliquei, o lúdico é ligado a histórias também. Carlota não quer falar. Você vai trabalhar a história, trabalhar a parte deles responderem ali junto, tá? E depois ali tem a indicação de um joguinho que também pode se fazer, ok? Amor? Gente, só um minutinho, eu só vou buscar o carregador. Pega o carregador pra mim. Só ligar ali. E eu quis trazer mais sugestão pra vocês. Essa parte dessa história da Carlota, diz assim, olha. Carlota não quer falar. Carlota não quer falar é a história de uma menina que não consegue falar das suas emoções e sentimentos. Ela guardou tantos sentimentos dentro que se sente cheia como um balão e pesada como uma grande pedra. Então, eu pensei até vocês trabalharem com esse balão, ó. Tá? E enchendo o balão. Mas uma hora, de tanto encher, vai explodir. Eu só vou pegar o carregador, gente.
uma hora acaba explodindo. Então você pode trabalhar isso, que é importante. Respirar, pensar, orar, mas também que pode estar conversando com vocês sobre esses sentimentos, que se orou, esperou e ainda aquilo está doendo, ainda está machucando, ainda está deixando furioso, bravo. Sente, analise, vê o que essa criança necessita, de que forma que pode ser trabalhado, tá bom? E aí eu trouxe esses aqui, eu imprimi em papel foto, tá? Eu quis pegar já uns diferentezinhos. Então esse, né? Quem tem a vida cheia de amor também oferece amor. O emoji do amor. Assustado, com medo. Duvidoso, pensativo, em dúvida. Gargalhando. Bravo. Irado, zangado, triste, chorando e feliz. E esses aqui você pode levar. E que maneira, tia Ellen, que eu posso trabalhar? Olha só, aí eu trouxe essa indicação aqui para vocês, tá? Eu fiz, não ficou tão... Eu tento dar uma mexidinha aí com os EVAs, com os recursos, mas de vocês vai ser, ó, nota 10. E aqui na mãozinha é o que? Um saco de lixo, tá? Então aqui, ó, coloquei o velcro para prender. E aqui você vai falar o que? Para as crianças descartarem, colocarem, jogarem fora todos os sentimentos ruins. Tudo aquilo que provoca, aquelas emoções que provoca coisas ruins, emoções que não são boas. Aí o que ele vai colocar aqui dentro? Tristeza e choro. E de repente, nessa hora, alguma criança vai até te falar o porquê que ele se sente assim. Olha lá, irritado, bravo, furioso. Tem que jogar fora. Pode ter lugar na nossa vida não, ó. Zangado, bravo. Vamos jogar braveza também. Com medo. Assustado. Assustado, esse assustar de terror, tá, gente? Assim, de medo, de... Vamos jogar fora. Tá? E aí, ficou o saquinho, você pode colocar lá na mãozinha, mas para eles irem jogando, se desfazendo dessas emoções, para entender que isso não faz bem, que a gente tem que jogar, tem que ter uma caixinha de lixo para jogar essas emoções ruins. Tia Ellen, e as emoções boas? Olha aqui. Esse coração, a tia Débora teve essa ideia, nós usamos em ministração, vira. Só que aqui, vamos utilizar de outra maneira. Esse coração, o que eu vou colocar aqui? Momentos de gargalhada, de dar risada, vai guardar dentro do coração. Esses momentos são bons. Que mais, tia Ellen? Momentos de receber amor, dar amor, de viver o amor de Deus. É bom. Aí você vai colocando dentro do coração. Momento de alegria. É para se guardar. E aí depois você pode até pedir para eles escreverem. Momentos que guardam no coração. Ou dar como lembrancinha algo, um emotion de coração, e para eles ali anotarem as emoções boas que sentem no decorrer daquela semana que teve o encontro, e depois te passarem, algo assim para você ver se eles estão sabendo lidar. Se você trabalhou, fez essas brincadeiras direcionadas, explicou para as crianças que ela precisa jogar fora, eliminar, tirar da sua vida essas emoções
que provoca tristezas, angústias, e guardar as emoções boas no coração, você dando algo para que ele escreva e traga, você vai ter uma base de como foi, tá? Ou, ele não pode trazer, mas pede para a mãe, então, fotografar e mandar. Olha, no final, daqui uma semana, cada mamãe vai tirar a foto, registrando e mandar, sabe? E eu creio assim que seria um feedback para você saber como que foi, como que a criança está tendo essa emoção tratada, tá? Uma parte que eu queria ler de um livro que eu não posso deixar de ler, ó. Primeiro, sempre pacifique a sua ansiedade, depois a das crianças. E nunca se desespere mediante uma situação. Não grite e nem queira dominá-las à força. Fale mansamente quando elas estão gritando ou tensas, tá? Reforce o conversar para elas irem se acalmando. Saiba que seu objetivo é aflorar esse crescimento emocional, essa inteligência emocional, ok? Alunos ou crianças que chegarem lá irritadiços, inquietos, agressivos, alienados, pergunte o que está acontecendo. O que emocionalmente está acontecendo? O que aquela criança tem dentro da mente? Qual é o fantasma que está perturbando, está assombrando aquela criança? De repente, alguma tia vai poder dar uma saidinha enquanto as outras estão auxiliando, estão atendendo, para que você converse, para que você entenda o que está acontecendo. Você está ali para servir como um pacificador dessas emoções, tá bom? Então, que o Senhor abençoe grandemente, que vocês possam utilizar, que seja bênção na vida de vocês. E para finalizar, o que eu queria dizer é que quando você trabalha toda essa parte, quando você se dispõe e você se doa ali, olha só o que vai acontecendo. O coração dessas crianças começam a trabalhar da maneira que tem que trabalhar, com a engrenagem certa. Tudo vai sendo colocado no devido lugar. Tudo começa a trabalhar da maneira que tem que ser, de uma maneira sábia. Então, quando você se propõe, tá? Você está fazendo com que o coração dessa criança trabalhe da maneira correta. Você está fazendo com que as peças, cada uma vá para o seu lugar e que as engrenagens trabalhem certo, tá? Não é que as crianças não irão mais sentir, mas vão saber como reagir diante a esse sentimento, a essa emoção, e você vai ver a bênção que vai ser, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem mandar mensagem aí no WhatsApp, podem escrever aqui, depois eu vou lendo, eu vou tentando responder, tá bom? E se a gente for se aprofundar, é um assunto bem... Eu tentei trazer de uma forma mais simplificada, porque senão é muito extenso, mas de uma forma mais simplificada e que dê para entender. Uma maneira mais abreviada, mas que se entenda, tá? Então, invista aí sim no lúdico, tá bom? Invista sim em brincadeira direcionada, em brincadeira com propósito e dentro daquilo que está sendo proposto, tá bom?
Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu agradeço a paciência de vocês, porque é um vídeo longo, eu fiquei aqui um bom tempo, mas que seja de bênção para a vida de vocês, de bênção para a vida dessas crianças, que muitas crianças sejam alcançadas, curadas emocionalmente, que você veja a mudança de crianças que se encontravam tristes, abatidas, agressivas, se transformarem em crianças que transpareçam a alegria do Senhor, o amor do Senhor. Que você seja bênção cada dia mais e mais na vida das crianças, tá bom? Eu gostaria de terminar com uma oração, pedindo ao Senhor para estar sobre a vida de cada um, cuidando de cada um, o lar de cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Eu sei que nesta noite o Senhor tem bênçãos reservadas para as nossas vidas. E fica aqui o meu agradecimento e a minha oração. Pai Celestial, neste momento eu te agradeço pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui para aprender, Senhor. Eu peço agora que tudo seja direcionado, porque nós sabemos que por mais que nós façamos, por mais que levamos todos os materiais necessários, todas as brincadeiras necessárias, tudo o que for necessário, se não tiver a tua presença, de nada adianta. Nós sabemos que o que traz transformação mesmo é a tua palavra, é quando tu entras, é quando tu trabalhas. Ah, Pai Celestial, eu peço agora que tu entres no lar de cada um. Tu conheces a necessidade, o que cada um tem pedido, tem clamado. Senhor, eu peço agora, vai capacitando, Senhor, vai dando força, vai reerguendo, que se tem gente passando ainda o processo aí de estar sendo moído para precisar virar um alimento, mas que passe, Senhor, que seja moído, mas que frutifique, Senhor, que alimente a muitos que estão necessitando, e necessitando do alimento chamado amor. Que possamos levar, Senhor, este alimento, que é o alimento que traz vida, vida. Ah, Pai, este amor que emana lá da cruz. Senhor, eu peço agora que seja sempre o teu cuidado, a tua bênção, a tua proteção, que tu dê estratégias a cada tia, a cada tio, ilumine, dê palavras reveladas, visuais revelados, orienta, Senhor, seja o teu cuidado, a tua bênção, a tua proteção. Eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Gente, quem aí, por favor, puder desenvolver algo aí relacionado a essa aula, vamos ver aí se lançamos um desafio, tá bom? Ah, agora eu vi a Débora Alves, é cantora, preletora, uma bênção, ministra para crianças, minha amigona, é aqui da minha cidade, é uma bênção na minha vida, no nosso ministério, na vida da nossa família. E se eu falar, eu já choro, e ela sabe que eu choro, então eu não posso falar muito. Gente, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, viu? Fiquem todos na paz do Senhor. Depois eu vou ler todos os comentários, tá bom? Deus abençoe.